A tarde de quinta-feira em São Paulo estava quente e abafada, típica do verão paulistano. O céu carregado de nuvens cinzentas ameaçava chuva a qualquer momento. No Morumbi, a Confederação Brasileira de Futebol organizava um evento comemorativo pelos 70 anos da conquista da primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Era uma celebração modesta, mas significativa, reunindo ídolos de diferentes gerações. Romário chegou cedo, como sempre fazia. Aos 58 anos, o ex-camisa 11 mantinha a postura altiva e o olhar penetrante que intimidava zagueiros nos anos 90. Vestia um terno azul marinho impecável e cumprimentava cada pessoa presente com atenção genuína. Ao seu lado, Bebeto, Dunga e outros nomes históricos conversavam animadamente sobre os velhos tempos. "Rapaz, como o tempo passa", comentou Bebeto, ajeitando o paletó. "Parece que foi ontem que estávamos correndo atrás da bola no Pasadena. E hoje a gente mal consegue correr atrás do Neto", brincou Romário, arrancando risos do grupo. O clima era de nostalgia e respeito mútuo. Jornalistas circulavam pelo salão, capturando momentos e entrevistas. Câmeras de transmissão vertical registravam cada detalhe. Era um encontro entre gerações, uma ponte entre o passado glorioso e o presente incerto da seleção. Por volta das 15h30, um burburinho diferente tomou conta do ambiente. Neymar havia chegado. O craque de 32 anos entrou pelo corredor lateral, acompanhado de seu empresário e 2 seguranças particulares. Usava um moletom de marca internacional, boné à barreta e óculos escuros espelhados, que não tirou nem dentro do salão climatizado. Seus passos eram apressados, e ele mexia constantemente no celular enquanto caminhava. "Olha quem chegou", murmurou Dunga para Romário, com um misto de curiosidade e ceticismo no tom. Neymar acenou de longe para alguns presentes, mas não se aproximou imediatamente dos ídolos históricos. Em vez disso, dirigiu-se primeiro à mesa de patrocinadores, cumprimentando executivos de empresas com sorrisos largos e abraços demorados. A prioridade era evidente. Romário observava tudo em silêncio, os braços cruzados, a expressão neutra. Bebeto ao seu lado parecia desconfortável com a situação. Após cerca de 15 minutos circulando entre empresários e dirigentes, Neymar finalmente se aproximou do grupo de ex-jogadores. Seu empresário sussurrou algo em seu ouvido antes que ele se adiantasse. "E aí, galera?", disse Neymar, com um sorriso largo, mas ainda sem tirar os óculos escuros. Os cumprimentos foram educados, mas formais. Apertos de mão rápidos, sem o calor humano esperado em um encontro entre ídolos da mesma camisa. Quando chegou a vez de Romário, houve uma pausa carregada. "Neymar", disse Romário, estendendo a mão. Romário respondeu camisa 10 atual, apertando a mão rapidamente, mas mantendo distância corporal. "Tira esse óculos, rapaz. Estamos dentro do salão", comentou Romário, num tom que não era exatamente uma ordem, mas carregava a autoridade. Neymar sorriu de canto, mas não atendeu ao pedido. "Está tudo bem assim. Estou com um pouco de dor de cabeça, a luz incomoda." Romário ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Bebeto tentou quebrar o gelo. "E aí, Ney, como está a perna? Voltando bem da lesão?" "Tranquilo, tranquilo. Já estou quase 100%. Logo estou voando de novo", respondeu Neymar, olhando novamente para o celular que vibrava insistentemente em sua mão. A conversa se arrastava superficial e protocolar. Neymar parecia ansioso para encerrar o encontro. Seus olhos, ainda escondidos atrás dos óculos, não encontravam os olhos dos ídolos à sua frente. Não havia perguntas sobre as conquistas deles, sobre histórias do passado, sobre conselhos. Nada que demonstrasse interesse genuíno ou respeito pela história que aqueles homens representavam. "Você acha que essa geração tem o que precisa para ser campeã?", perguntou Dunga, direto como sempre foi. Neymar deu de ombros. "Cara, o futebol mudou muito. Vocês jogavam de um jeito, a gente joga de outro. É difícil comparar." "Não estou comparando. Estou perguntando se você acha que tem time para ser campeão", insistiu Dunga, os olhos fixos em Neymar. "Olha, se depender de mim, a gente vai buscar, né? Mas futebol é coletivo, e tem muita coisa que não está nas nossas mãos", respondeu Neymar, evasivo. Romário balançou a cabeça sutilmente, um gesto quase imperceptível, mas que não passou despercebido por Bebeto. O celular de Neymar tocou, e ele olhou rapidamente para a tela. "Pô, galera,
foi um prazer. Mas eu tenho que resolver umas coisas aqui. A gente se vê por aí, disse ele, já se afastando antes mesmo de terminar a frase. Valeu, Ney. Boa sorte, disse Bebeto, educado, mas com frieza na voz. Romário não disse nada. Apenas assistiu Neymar se distanciar, voltando a conversar animadamente com os empresários e patrocinadores. O contraste era gritante. Ali, ele ria alto, tirava fotos, abraçava calorosamente. Com os ídolos históricos, tinha sido frio e distante. Que falta de respeito, murmurou Dunga, quando Neymar estava longe o suficiente para não ouvir. Calma, Dunga. O garoto está ocupado, tentou apaziguar Bebeto, sem muita convicção. Ocupado? Romário finalmente falou, a voz baixa mas firme. Ele teve tempo de sobra para tirar selfie com o empresário e posar para patrocinador. Mas com a gente, que construímos a história que ele herdou, não teve nem 5 minutos de atenção verdadeira. Essa nova geração é assim, Romário. Eles não entendem o peso da camisa, disse Dunga, a frustração evidente. Não é a geração, é educação, é caráter, retrucou Romário, os olhos ainda fixos em Neymar do outro lado do salão. O evento continuou, mas o clima entre os ex-jogadores havia mudado. O que deveria ser uma celebração da história da seleção, havia se transformado em um incômodo lembrete do distanciamento entre o passado glorioso e o presente conturbado do futebol brasileiro. Neymar saiu do evento menos de 40 minutos depois de ter chegado. Não houve despedida formal. Ele simplesmente foi embora pela mesma porta lateral, cercado por sua equipe, o celular ainda na mão, os óculos ainda no rosto. Lá fora, sob o céu que finalmente desabava em chuva forte, os fotógrafos capturaram sua saída. Neymar entrou rapidamente em um SUV preto de vidros fumês e partiu. Dentro do salão, Romário permanecia em silêncio, pensativo. Bebeto se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deixa para lá, baixinho. Não vale a pena se estressar. Não estou estressado, Bebeto. Estou decepcionado, respondeu Romário, a voz carregada de tristeza. E preocupado com o que essa camisa está se tornando. Nenhum dos presentes imaginava que aqueles poucos minutos de interação fria e protocolar se transformariam, nas próximas horas, em uma das maiores polêmicas do ano no futebol brasileiro. As câmeras haviam capturado tudo, e as redes sociais estavam prestes a explodir. Na manhã seguinte, o Brasil acordou para uma tempestade digital. O vídeo do encontro entre Neymar e os ídolos históricos da seleção viralizou durante a madrugada. Editado e reeditado por dezenas de perfis diferentes, cada versão destacava um aspecto específico da interação: os óculos escuros que Neymar não tirou, a distância corporal mantida, o tempo curto dedicado aos ex-jogadores, versus o tempo gasto com empresários. Em São Paulo, Marcos Antônio, 58 anos, metalúrgico aposentado e torcedor fanático da seleção desde a Copa de 1970, tomava seu café da manhã, quando a filha lhe mostrou o vídeo no celular. Pai, olha isso aqui. O Neymar desprezando o Romário, disse Camila, de 32 anos, segurando o telefone para que o pai pudesse ver. Marcos ajustou os óculos de leitura e assistiu atentamente. Seu rosto, inicialmente curioso, foi se transformando em uma máscara de indignação. Quando o vídeo terminou, ele empurrou o prato de pão com manteiga. Que absurdo! Que falta de respeito! Explodiu, batendo a mão na mesa. O Romário é um dos maiores jogadores que esse país já teve. Campeão do mundo. E esse moleque arrogante não tira nem os óculos para cumprimentar? Calma, pai. Pode ser que ele realmente estivesse com dor de cabeça, tentou amenizar Camila, embora sua própria expressão demonstrasse dúvida. Dor de cabeça nada. Olha aqui. Marcos pegou o celular da filha e voltou o vídeo para o momento em que Neymar ria e abraçava os empresários. Olha como ele está bem aqui, tirando foto, sorrindo. A dor de cabeça é seletiva. É? Camila não tinha resposta. Seu pai tinha razão, e ela sabia disso. Sabe qual é o problema, Camila? Continuou Marcos, a voz tremendo de emoção. Essa geração não respeita mais nada. Não respeita a história, não respeita quem veio antes. Acha que o mundo começou com eles. Marcos não estava sozinho em sua indignação. Por todo o Brasil, torcedores da geração que viu Romário brilhar em 1994 expressavam revolta similar. No Rio de Janeiro, em um bar tradicional no bairro da Tijuca,
um grupo de amigos cinquentões se reunia para o café da manhã de sábado, como faziam há anos. Luiz Collins, 61 anos, ex-bancário, foi o primeiro a trazer o assunto à tona. Vocês viram o vídeo do Neymar com o Romário? Perguntou, enquanto mexia o açúcar no cafezinho. Vi, pô, que vergonha, respondeu Paulo, 59 anos, professor de história aposentado. O garoto não tem noção do que representa aquela camisa. Noção ele tem. O que ele não tem é humildade, emendou Roberto, 57 anos, dono de uma pequena loja de materiais de construção. Esses jogadores de hoje acham que são deuses, ganham milhões, vivem em outro mundo, e acham que não devem satisfação a ninguém. Mas vocês não acham que estão exagerando? Questionou Fernando, o mais novo do grupo com 52 anos, contador. Foi só um encontro rápido. O cara estava ocupado. Ocupado com quê, Fernando? Retrucou Paulo, inclinando-se para a frente. Ocupado tirando foto com patrocinador? Ele teve tempo para isso, mas não teve 5 minutos para conversar com respeito com o Romário? Com o Dunga? Com o Bebeto? Exatamente, concordou Luiz Collins. E aquela história de dor de cabeça? Por favor, né? Se ele tivesse dor de cabeça de verdade, nem teria ido ao evento. Roberto balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Sabe o que me deixa mais triste? É que o Neymar tem talento, tem muita qualidade, poderia ser um dos maiores da história. Mas ele não entende que futebol não é só técnica, é representar um país, é honrar uma camisa, é respeitar quem veio antes de você. Isso aí, concordou Paulo. O Romário, com todos os defeitos que tinha, sempre respeitou os ídolos dele. Sempre falou bem do Pelé, do Garrincha, dos grandes. E agora vem esse garoto aí achar que é maior que todo mundo. Fernando ainda tentava defender uma posição mais moderada, mas o Neymar já falou várias vezes que admira o Romário, que respeita a história da seleção. Falar é fácil, Fernando interrompeu Luiz Collins. O que vale é a atitude. E a atitude dele ontem foi clara. Ele não está nem aí para a história. Ele só se importa com ele mesmo. O debate se estendia por mesas e mesas do bar. Em todos os cantos, o assunto era o mesmo, e a conclusão, invariavelmente, pendia para a crítica severa a Neymar. Enquanto isso, nas redes sociais, a situação escalava rapidamente. Hashtags como Neymar arrogante, respeito aos ídolos dominavam os trending topics do Twitter. Comentaristas esportivos, jornalistas e influenciadores se manifestavam, divididos entre os que defendiam Neymar e os que o criticavam duramente. Galvão Bueno, o narrador mais icônico do futebol brasileiro, publicou uma mensagem ponderada, mas que não deixava de conter crítica. Respeitar a história não é opcional, é obrigação de quem veste a camisa da seleção. Os ídolos de ontem abriram o caminho para os jogadores de hoje. Um gesto de humildade custa pouco e vale muito. Seleção brasileira. O Pãos teve mais de 200 mil curtidas em poucas horas e milhares de comentários, a maioria apoiando a posição do narrador. Juca Kfouri, jornalista conhecido por suas opiniões contundentes, foi mais direto. Neymar teve tempo para empresários e patrocinadores, mas não para Romário, Dunga e Bebeto. Isso diz muito sobre suas prioridades. E nenhuma delas parece ser o futebol brasileiro. A publicação gerou debates acalorados. Defensores de Neymar argumentavam que ele tinha o direito de escolher com quem interagir, e que a cobrança era excessiva e injusta. Críticos reforçavam que se tratava de uma questão de educação básica e respeito institucional. No Instagram, perfis de torcedores mais velhos proliferavam vídeos emocionados, relembrando as conquistas de Romário, e comparando sua postura humilde, pelo menos em relação aos ídolos, com a arrogância percebida em Neymar. Um vídeo em particular viralizou. Um senhor de 68 anos, chamado Osvaldo, gravou-se em seu pequeno apartamento no subúrbio de Belo Horizonte, cercado por fotos antigas da seleção, com lágrimas nos olhos. Eu vi o Brasil ser campeão em 1994. Eu chorei quando o Romário marcou aqueles gols. Aqueles homens deram tudo pela camisa verde e amarela. Eles representavam o povo brasileiro, lutadores, humildes, guerreiros.
E agora vem um jogador desses, que nunca ganhou nada de importante pela seleção, tratar esses ídolos com desprezo? Isso parte o meu coração. Não é sobre futebol, é sobre respeito, é sobre educação, é sobre honrar a história que te trouxe até aqui. O vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Os comentários eram em sua maioria de pessoas da mesma geração de Osvaldo, compartilhando sentimentos similares de tristeza e decepção. Entre os jogadores atuais, o silêncio era ensurdecedor. Nenhum dos companheiros de seleção de Neymar se manifestou publicamente. Alguns, em conversas privadas, demonstravam desconforto com a situação, mas temiam as consequências de se posicionar contra o principal jogador do time. Vinícius Júnior, um dos poucos que mantinha boa relação tanto com Neymar quanto com figuras históricas do futebol brasileiro, publicou uma mensagem vaga: respeito é a base de tudo. Aprendo todos os dias com quem veio antes. A história da seleção é sagrada. A publicação foi interpretada de diversas formas. Alguns viram como uma crítica sutil a Neymar, outros como uma tentativa de se manter neutro sem entrar diretamente na polêmica. À medida que o dia avançava, a pressão sobre Neymar crescia. Sua assessoria de imprensa publicou um comunicado breve: Neymar Júnior tem profundo respeito por todos os ídolos da seleção brasileira e lamenta qualquer interpretação equivocada de sua conduta durante o evento de ontem. O atleta estava realmente indisposto, mas fez questão de comparecer por se tratar de uma data importante para o futebol nacional. A nota foi recebida com ceticismo. Para muitos, soava como uma desculpa vazia, uma tentativa de apagar um incêndio que já havia se espalhado demais. Romário, que até então havia permanecido em silêncio, deu uma entrevista rápida à saída de um restaurante no Rio de Janeiro, cercado por jornalistas. Romário, o que você achou da atitude do Neymar ontem? O ex-camisa 11 parou, olhou diretamente para as câmeras e respondeu com sua franqueza característica: olha, eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Cada um é cada um, mas eu acredito que respeito é fundamental. Quando eu era jogador, eu fazia questão de ouvir os mais velhos, de aprender com eles. Não importa quanto sucesso você tenha, sempre tem alguém que veio antes e que merece seu respeito. É isso. Você acha que o Neymar foi desrespeitoso? Romário suspirou, claramente incomodado com a insistência. Eu acho que ele poderia ter sido mais atencioso. Só isso. Agora, se desculpem, mas eu preciso ir. A entrevista, embora breve e diplomática, foi suficiente para reacender ainda mais o debate. A frase "ele poderia ter sido mais atencioso" foi interpretada como uma crítica velada, e virou manchete em todos os principais portais esportivos do país. Naquela noite, em lares por todo o Brasil, o jantar foi acompanhado de discussões acaloradas sobre respeito, humildade e o papel dos ídolos na formação das novas gerações. A polêmica havia transcendido o futebol e se tornado um debate sobre valores, sobre como a sociedade brasileira via seus heróis e sobre o abismo geracional que parecia se ampliar cada vez mais. E Neymar, querendo ou não, estava no centro de tudo isso. A pressão era imensa e algo precisava ser feito. A segunda-feira chegou com o peso de uma semana inteira. Neymar acordou em sua cobertura de luxo em um bairro nobre de São Paulo, com vista para o Parque Ibirapuera. O sol da manhã invadia o quarto por enormes janelas de vidro, mas a luminosidade não trouxe alívio. Seu celular mostrava 247 mensagens não lidas e 89 chamadas perdidas. Ele rolou na cama king size e pegou o telefone, passando rapidamente pelas notificações. Quase todas eram sobre o episódio com Romário. Seus grupos de WhatsApp com amigos e familiares estavam em ebulição. A mãe havia mandado 5 mensagens perguntando se estava tudo bem. O pai, sempre mais direto, enviara um áudio de 2 minutos dizendo que ele precisava consertar essa situação logo. Caralho, murmurou Neymar, jogando o celular no criado mudo e levando as mãos ao rosto. Levantou-se e foi até a cozinha, onde seu chefe particular já havia preparado o café da manhã: tapioca, frutas frescas, suco verde. Neymar sentou-se à mesa de mármore, mas não tinha apetite. Ligou a televisão montada na parede. Todos os programas esportivos matinais falavam do mesmo assunto. No Jogo Aberto, da Band, os comentaristas debatiam acaloradamente. Eu acho uma falta de respeito absurda, dizia Denilson,
ex-jogador que nunca teve problemas em criticar os colegas de profissão. O Romário é um ídolo, cara. Campeão do mundo. E o Neymar nem tira os óculos para cumprimentar o cara? Que exemplo é esse? Mas será que não estamos sendo muito duros? Ponderava Renata Fã, a apresentadora. Talvez ele realmente estivesse indisposto. Renata, por favor, interrompeu Denilson. Ele estava bem o suficiente para tirar foto com o empresário, para abraçar patrocinador. Cadê a coerência? Neymar desligou a transmissão vertical com raiva, jogando o controle remoto no sofá. Respirou fundo, tentando manter a calma. Não era a primeira vez que vivia uma polêmica, mas essa parecia diferente. Dessa vez, não eram apenas os críticos habituais que o atacavam. Eram os próprios torcedores, especialmente os mais velhos, aqueles que ele sempre pensou que o admiravam incondicionalmente. Seu empresário, Leonardo, chegou por volta das 9h30. Era um homem de 45 anos, sempre impecavelmente vestido, com cabelos grisalhos penteados para trás e um ar de eficiência corporativa. Precisamos conversar, disse Leonardo, mal entrando no apartamento. Eu sei, respondeu Neymar, ainda de moletom e descalço. Essa merda está ficando grande demais. Leonardo colocou a pasta de couro na mesa e tirou o iPad, mostrando dados de análise de redes sociais. Ney, olha isso aqui. Você perdeu 350 mil seguidores no Instagram desde sexta-feira. Isso é recorde negativo. As menções negativas cresceram 780%. E tem mais, 3 marcas entraram em contato pedindo para reavaliar os contratos. Neymar sentou-se pesadamente no sofá. Que marcas? Não vou falar os nomes agora, mas são importantes. Eles estão preocupados com a imagem. Ninguém quer estar associado a uma figura vista como arrogante e desrespeitosa. Porra, Leão, eu não fui desrespeitoso. Eu cumprimentei todo mundo. Eu sei que você acha isso, mas não importa o que você acha, Ney. Importa a percepção pública, e a percepção pública é que você foi frio, distante e arrogante. Neymar esfregou os olhos, frustrado. E agora, o que eu faço? Leonardo sentou-se ao lado dele, o tom mais suave mas ainda sério. Você precisa dar uma resposta real, não aquela nota genérica que a assessoria soltou. As pessoas querem ver você assumindo responsabilidade, mostrando humildade. Você precisa ligar para o Romário, pedir desculpas, e fazer isso publicamente. Ligar para o Romário? Neymar franziu a testa. Leão, eu não fiz nada de tão grave assim. Para você, não. Para eles, sim. E eles são milhões de torcedores que estão questionando sua liderança na seleção. Você quer ser o capitão? Quer ser o cara que vai levar o Brasil ao título? Então precisa mostrar que tem a maturidade para isso. Neymar ficou em silêncio por um longo momento, processando. Leonardo continuou. Ney, você é um dos maiores jogadores da sua geração. Mas talento não basta. O Ronaldinho era genial, mas perdeu espaço porque não cuidou da imagem. O Adriano era um fenômeno, mas a indisciplina acabou com ele. Você não pode deixar que sua carreira seja manchada por uma percepção de arrogância. Neymar sabia que Leonardo tinha razão. Mas admitir o erro, especialmente algo que ele não via como um erro tão grave, feria seu orgulho. Tá bom, eu vou pensar. Não tem tempo para pensar, Ney. Quanto mais você demora, pior fica. Eu sugiro que você faça isso hoje. Liga para o Romário, pede desculpas, e depois posta algo nas redes sociais. Algo sincero, não escrito pela assessoria. Neymar acenou com a cabeça, mas não se comprometeu verbalmente. Leonardo percebeu a hesitação e decidiu não pressionar mais naquele momento. Levantou-se, guardou o iPad na pasta. Pensa com carinho, Ney. Sua imagem está em jogo. E imagem é tudo nesse negócio. Depois que Leonardo saiu, Neymar ficou sozinho na cobertura silenciosa. Caminhou até a varanda e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo fervilhava, milhões de pessoas vivendo suas vidas, muitas delas provavelmente conversando sobre ele naquele exato momento. Pegou o celular e abriu o Instagram. Seus posts recentes estavam repletos de comentários negativos. Críticas duras, xingamentos, memes zoando a situação. Mas o que mais o incomodava eram os comentários dos torcedores mais velhos, aqueles que diziam coisas como: eu te defendia, mas você me decepcionou, ou meu pai chorou quando viu o vídeo. Ele idolatra o Romário e te idolatrava também. Agora não mais.
Neymar trancou o celular e o jogou no sofá. Sentia uma mistura de raiva, frustração e, pela primeira vez, uma pontada de culpa. Será que ele realmente havia sido arrogante? Será que sua atitude tinha sido tão ruim assim? Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Romário estava em seu escritório político. Eleito senador há alguns anos, ele dividia seu tempo entre o Congresso Nacional e atividades relacionadas ao futebol. Naquela manhã, sua agenda estava lotada de entrevistas. Todos queriam ouvi-lo sobre o episódio com Neymar. Sentado em sua cadeira de couro, Romário atendia mais uma ligação de um programa de rádio. Romário, bom dia. Obrigado por aceitar nossa entrevista. Bom dia. Sem problemas. Romário, a pergunta que todo mundo quer fazer. Você se sentiu desrespeitado pelo Neymar? Romário hesitou por um segundo. Era uma linha tênue entre expressar sua opinião honesta e alimentar ainda mais a polêmica. Olha, eu não diria desrespeitado, mas eu esperava uma atitude diferente. Esperava mais atenção, mais interesse. Quando eu era jogador, eu fazia questão de conversar com os ídolos, de ouvir as histórias deles. Isso me fazia crescer como jogador e como pessoa. E você acha que o Neymar tem o perfil de líder que a seleção precisa? Tecnicamente, sem dúvida. O garoto tem muita qualidade. Mas liderança não é só técnica, é atitude, é exemplo, é respeito. E nesse aspecto, ainda tem muito a evoluir. A entrevista seguiu por mais alguns minutos, sempre nesse tom ponderado mas crítico. Romário não estava interessado em destruir Neymar, mas também não ia mentir sobre o que sentiu. Quando desligou, seu assessor entrou na sala. Romário, o telefone não para de tocar. Todo mundo quer te entrevistar. Eu sei, cara. Mas já falei o que tinha que falar. Não vou ficar repetindo a mesma coisa em 1000 entrevistas diferentes. E se o Neymar ligar para você? Romário olhou pela janela, pensativo. Se ele ligar, eu atendo. Mas ele precisa tomar a iniciativa. Eu não vou atrás. De volta à cobertura em São Paulo, Neymar finalmente tomou uma decisão. Pegou o celular e abriu o contato de Romário, que ele tinha salvo, mas nunca havia usado. Olhou para o nome na tela por quase um minuto, o dedo pairando sobre o botão de chamada. Foda-se, murmurou, e apertou o botão. O telefone tocou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Neymar quase desligou, mas na quarta tocada, Romário atendeu. Alô, Romário? É o Neymar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Oi, Neymar. Tudo bem? Olha, eu queria conversar com você sobre o que aconteceu na quinta-feira. Romário não facilitou. Pode falar. Neymar respirou fundo. Acho que eu não fui muito atencioso. Não era minha intenção ser desrespeitoso. Eu estava meio na correria, meio indisposto, mas eu entendo que minha atitude pode ter passado a impressão errada. Pode? Passou a impressão errada. E eu queria te dizer que eu te respeito muito. Respeito sua história, suas conquistas. Você é um ídolo para mim e para todo brasileiro. E se eu te ofendi de alguma forma, eu peço desculpas. Romário ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos para Neymar. Neymar, eu aceito suas desculpas. Mas você precisa entender uma coisa: não é só comigo que você tem que se preocupar. É com a camisa que você veste. Quando você coloca aquela amarelinha, você representa milhões de pessoas. Você carrega uma responsabilidade enorme. E parte dessa responsabilidade é honrar quem veio antes. É entender que você é apenas mais um elo de uma corrente que começou muito antes de você nascer. Eu entendo, Romário. De verdade, espero que entenda mesmo, porque talento você tem de sobra. Mas para ser realmente grande, para ser lembrado como um dos maiores, você precisa de mais do que talento. Precisa de caráter, de humildade, de respeito. Eu vou trabalhar nisso. Ótimo. E outra coisa, Neymar, não faça isso só porque seu empresário mandou, ou porque a mídia está te pressionando. Faça porque você realmente acredita nisso. Senão, não vai adiantar nada. Neymar ficou surpreso com a franqueza, mas respeitou. Valeu, Romário. De coração. Valeu, Ney. Boa sorte aí. E espero que a gente possa conversar de verdade um dia desses, sem pressa, sem celular no meio. Eu adoraria isso. Quando desligaram, Neymar se sentiu levemente aliviado. Não era uma solução completa, mas era um primeiro passo. Agora, precisava tornar aquilo público, mostrar que estava disposto a aprender e evoluir.
Abriu o Instagram e começou a digitar. Não um texto elaborado pela assessoria, mas algo genuíno, com suas próprias palavras. Demorou mais de 1 hora para escrever e reescrever, até finalmente publicar. Eu quero pedir desculpas publicamente ao Romário, ao Bebeto, ao Dunga e a todos os ídolos da seleção que estavam presentes no evento da semana passada. Minha atitude não foi a melhor. Eu estava passando mal, mas isso não justifica a forma como eu agi. Esses caras construíram a história da nossa seleção e merecem todo o respeito do mundo. Eu cresci vendo vocês jogarem, aprendendo com vocês. E eu prometo ser melhor daqui para frente, não só como jogador, mas como pessoa. Desculpa mesmo, a camisa da seleção é sagrada, e eu vou honrá-la da forma certa. Publicou e largou o celular. As primeiras reações começaram a chegar em segundos. Curtidas, comentários, compartilhamentos. A maioria positiva, algumas pessoas ainda céticas, mas o tom geral era de aprovação. As pessoas queriam ver arrependimento genuíno, e ele havia entregado isso. Mas Neymar sabia que palavras eram apenas o começo. Agora, precisava provar com atitudes que estava realmente comprometido em mudar a percepção que as pessoas tinham dele. E essa jornada estava apenas começando. Nos dias seguintes à publicação de Neymar, a temperatura da polêmica baixou, mas não desapareceu. O pedido de desculpas foi bem recebido por parte dos torcedores mais jovens, porém os mais velhos permaneciam desconfiados. Marcos Antônio, o metalúrgico aposentado, comentou com a filha enquanto assistiam ao jornal: bonito o pedido de desculpas, mas quero ver na prática. Futebol se joga em campo, respeito se demonstra no dia a dia. A Confederação Brasileira de Futebol, preocupada com o clima negativo em torno do principal jogador da seleção, organizou um almoço informal entre Neymar e alguns ídolos históricos. Seria em São Paulo, em um restaurante reservado, longe dos holofotes da mídia. Neymar chegou pontualmente, desta vez sem óculos escuros, vestindo roupas simples. Cumprimentou Romário, Bebeto e Cafu com abraços genuínos. Durante 2 horas, conversaram sobre futebol, sobre a pressão da camisa amarela, sobre erros e acertos. Quando eu era jogador, também cometi erros, disse Romário. A diferença é que hoje tudo é amplificado pelas redes sociais. Mas isso não te isenta de responsabilidade, Ney. Eu sei, e eu estou aprendendo, respondeu Neymar, mais humilde. Cafu acrescentou: você tem talento para ser um dos maiores, Ney, mas precisa conquistar o coração do povo. E isso se faz com atitude, não só com dribles bonitos. O encontro terminou bem, com fotos que a Confederação Brasileira de Futebol divulgou estrategicamente. A narrativa começava a mudar, de jogador arrogante para jogador em processo de amadurecimento. Mas nas redes sociais, nem todos se convenceram. Muitos viam o gesto como marketing e encenação para salvar contratos. A desconfiança permanecia, especialmente entre os torcedores que acompanhavam a seleção há décadas. 2 semanas depois do episódio, a seleção brasileira tinha um jogo amistoso contra a Argentina, em Brasília. A expectativa era imensa. Todos queriam ver como Neymar se comportaria sob pressão, após a polêmica. O estádio Mané Garrincha estava lotado. Mais de 70 mil pessoas, muitas carregando bandeiras e faixas. Algumas faixas eram de apoio: Neymar, mostre seu valor. Outras, críticas: respeito se conquista, não se compra. No vestiário, antes do jogo, Neymar sentiu o peso da responsabilidade. Olhou para os companheiros e pediu para falar: galera, eu sei que as últimas semanas foram difíceis. Eu sei que vocês tiveram que aguentar perguntas sobre mim, sobre minha atitude. Mas hoje, eu quero mostrar em campo quem eu sou de verdade. Vamos dar tudo pela camisa, vamos honrar essa história. Os jogadores bateram palmas. Alguns, como Vinícius Júnior, o abraçaram em solidariedade. O jogo foi intenso. A Argentina veio forte, pressionando desde o início. Neymar tocou bem na bola, mas estava claramente ansioso, tentando provar algo a cada jogada. Nos primeiros 30 minutos, errou passes simples, forçou jogadas desnecessárias. Na arquibancada, Marcos Antônio comentava com os amigos: tá nervoso, tá querendo mostrar serviço, mas não está jogando solto. No banco de reservas, como convidado especial da Confederação Brasileira de Futebol, estava Romário. Ele observava atentamente, com expressão neutra. Aos 38 minutos, a Argentina abriu o placar. Falha defensiva brasileira.
O estádio ficou em silêncio. A pressão aumentava. No segundo tempo, o técnico da seleção chamou Neymar à lateral do campo durante uma parada. Ney, relaxa. Joga seu futebol. Esquece tudo o que está acontecendo fora de campo. Neymar acenou e voltou mais leve. Aos 67 minutos, ele recebeu na intermediária, driblou 2 marcadores com categoria e tocou para Vinícius Júnior, que empatou o jogo. Neymar correu para abraçar o companheiro, mas foi Vinícius quem o puxou para o abraço coletivo do time. O Mané Garrincha explodiu, mas a maior ovação veio aos 83 minutos. Neymar recebeu falta dura perto da área. Levantou-se, conversou com o adversário que o havia derrubado, e não reclamou com o árbitro. Gesto simples, mas carregado de simbolismo. Marcos Antônio, na arquibancada, cutucou o amigo ao lado. Olha só, tá aprendendo. O jogo terminou 1-1. Não foi uma vitória, mas foi um passo importante. Na saída do campo, Neymar cumprimentou todos os adversários, agradeceu aos torcedores e, antes de entrar no túnel, acenou especificamente para onde Romário estava sentado. Romário retribuiu com um aceno discreto e um sorriso pequeno. 3 dias após o jogo, Neymar recebeu um convite inesperado. Romário o chamava para um café em sua casa no Rio de Janeiro. Sem câmeras, sem assessores, sem terceiros. Apenas os dois. Neymar aceitou imediatamente. Chegou à casa de Romário numa manhã de sábado. Era uma residência elegante, mas não ostentosa, em um bairro nobre carioca. Romário o recebeu pessoalmente na porta, de bermuda e camisa polo. Entra, Ney. Fique à vontade. Sentaram-se em uma varanda com vista para o março. Café passado, pão de queijo quentinho. Conversa de igual para igual. Você me ligou naquele dia, começou Romário, e eu senti sinceridade na sua voz. Por isso te chamei aqui hoje. Porque eu quero que você entenda algumas coisas que ninguém vai te falar. Neymar escutava atentamente. Ney, quando eu jogava, eu também era criticado. Me chamavam de arrogante, de individualista, de egoísta. E em alguns momentos, eu realmente fui tudo isso. Mas a diferença é que eu sempre respeitei quem veio antes de mim. Sempre ouvi os mais velhos. E foi isso que me fez crescer. Eu estou tentando fazer isso agora, disse Neymar. Eu sei, e eu vejo isso. Mas você precisa entender que ser ídolo vai além de fazer gol bonito. É sobre representar um país que sofre, que luta, que sonha. O brasileiro é apaixonado pela seleção porque ali, por 90 minutos, ele esquece os problemas e sonha grande. E você, como o melhor jogador, carrega esse peso. Neymar engoliu seco. Às vezes eu sinto que é peso demais. E concordou Romário. Mas é o preço da grandeza. Você quer ser lembrado como um dos maiores, então precisa aguentar a pressão. Precisa ser exemplo. Precisa fazer as pessoas se orgulharem de você não só pelo que faz em campo, mas pelo que você é fora dele. Passaram 3 horas conversando. Romário contou histórias da Copa de 94, dos bastidores, das dificuldades. Neymar abriu-se sobre suas inseguranças, sobre a pressão comercial, sobre como às vezes se sentia perdido entre ser jogador e ser marca. Você precisa escolher o que é mais importante para você, disse Romário. Dinheiro você já tem, fama você já tem. O que falta é legado, e legado não se compra, se conquista. Quando Neymar saiu daquela casa, era um homem diferente. Não mudado completamente, mas tocado profundamente, e decidido a fazer diferente. 6 meses se passaram desde o episódio que quase destruiu a imagem de Neymar. O tempo havia sido generoso e transformador. Neymar criou um projeto social em parceria com Romário e outros ídolos, levando futebol e educação para comunidades carentes. Fez questão de participar ativamente, não apenas emprestando o nome. Passou a visitar as concentrações da seleção de base, conversando com jovens jogadores sobre responsabilidade e respeito. Muitos o viam como referência renovada. Em entrevistas, mudou o discurso. Falava mais sobre o coletivo, sobre honrar a camisa, sobre aprender com os erros. E, principalmente, citava constantemente os ídolos históricos, reconhecendo publicamente a dívida que tinha com eles. Marcos Antônio, o metalúrgico aposentado, assistia a uma entrevista de Neymar na transmissão vertical, enquanto tomava café com a filha. Olha só, o menino amadureceu. Você mudou de opinião sobre ele, pai? Marcos sorriu. Não mudei completamente, mas reconheço quando alguém tenta ser melhor. E ele está tentando.
No Rio de Janeiro, no bar da Tijuca, os amigos cinquentões também debatiam. O Neymar não é mais o mesmo, disse Paulo, o professor aposentado. Ainda tem seus defeitos, mas pelo menos agora ele mostra respeito. Concordou Luiz Carlos. Acho que aquele tombo foi necessário. Às vezes a gente precisa cair para aprender a andar direito. Em uma entrevista para um grande portal de esportes, Romário foi questionado sobre sua relação com o Neymar. O Neymar me surpreendeu. Ele não só pediu desculpas, ele mostrou com atitudes que estava falando sério. A gente conversa regularmente agora. E eu vejo nele um cara que realmente quer deixar um legado bonito. Ele ainda vai conquistar muito pela seleção, tenho certeza disso. Neymar assistiu à entrevista sozinho, em sua cobertura. Quando Romário terminou de falar, ele desligou a transmissão vertical e ficou olhando pela janela, pensativo. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Romário: obrigado por não ter desistido de mim. Vou fazer valer a pena. A resposta veio rápida: não me agradeça. Agradeça quando levantar a taça e souber que honrou a camisa da forma certa. Neymar sorriu. Ainda havia um longo caminho pela frente. Títulos para conquistar, críticas para superar, legado para construir. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. A jornada de redenção não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. Mas o primeiro passo, o mais difícil de todos, reconhecer o erro e querer mudar, já havia sido dado. E isso, para quem veste a camisa da seleção brasileira, já era um começo.